Olá a todos, meu nome é Lucas Nogueira, diretor regional da Robert Half aqui para São Paulo. Gostaria de dar as boas-vindas para mais uma edição do nosso podcast, Robert Half Talks. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que é pauta, inclusive de uma das nossas pesquisas aqui no Brasil, relacionadas aí ao desafio, das empresas na busca e na retenção de equipes que trabalhem com diferentes gerações, a diversidade geracional. E para essa edição do nosso podcast, eu gostaria de apresentar a nossa mesa. Temos aqui como nosso convidado especial Sérgio Serapião, cofundador da Labora e da Lab 60+. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Olá, Lucas. Boa tarde, bom dia para todos e todas. Muito bem-vindo, Sérgio. Também temos Larissa Fraga, nossa especialista em recrutamento especializado no nosso escritório da Robert Half no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Larissa. Olá, pessoal. Bem-vindo a todos. Muito bom estar com vocês novamente. Legal. E para fechar nossa mesa, Mário Custódio, o nosso diretor da área de recrutamento executivo da Robert Half Brasil. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando aqui na roda com vocês, e especialmente com o Sérgio Serapião, para falar de um tema tão importante aqui no nosso contexto. Legal, legal. Sejam todos novamente muito bem-vindos. E hoje o assunto aqui, como eu comentei com vocês, é sobre a pauta, sobre o desafio da diversidade entre gerações, nas equipes das empresas no Brasil. O pano de fundo, pessoal, desse nosso tópico aqui diz respeito a uma pesquisa recente que a Robert fez, envolvendo mais de 380 profissionais, formadores de opinião que recrutam e selecionam profissionais para os seus times no Brasil. E essa pesquisa ela apontou alguns tópicos interessantes na visão das empresas, sobre este desafio, não só de atração, mas também de retenção de profissionais que pertencem aí a diferentes gerações, e um dado bem interessante. Então, queria levantar esse dado inicial aqui, Sérgio, e já passar a palavra para você. Percebemos na pesquisa que mais de 70% das empresas entrevistadas não possuem metodologias para medir o quão as equipes possuem ou não níveis adequados de equipes que atuam com profissionais de diversas gerações, a intergeracional. 70% das empresas nunca levantaram esses dados ou não possuem indicadores específicos para isso, é a grande maioria. Queria ouvir a tua opinião, como um profissional conhecedor dessa área do tema, Sérgio, o porquê que é importante, a gente acompanhar e medir o progresso desse índice dentro das empresas e dentro das equipes. Super legal. Acho que é um ótimo começo para o nosso podcast aqui, Lucas. A gente está no limiar do início de um novo modelo organizacional, e não porque a gente quer, mas simplesmente porque a demografia está mudando. Então, a demografia que sempre tivemos no Brasil e no mundo era uma pirâmide, etária, com uma base muito larga de jovens e um pico ali da pirâmide ali que eram as pessoas mais velhas. Quando a minha mãe nasceu, lá em 42, a expectativa do brasileiro era por volta de 46 anos, Acho que nós quatro aqui estaríamos já, se não mortos, no limiar, Eu já estaria morto, Então, de repente, 2 gerações depois, a gente dá uma esticada no nosso tempo de vida, vivemos mais, temos filhos mais tarde, então a taxa de reposição do brasileiro caiu nos últimos 10 anos aqui para acima de 2, para hoje está em 1,45, ou seja, para cada 2 brasileiros está sendo reposto menos, 1,4, 1,5 de brasileiros. Essa taxa está caindo muito rápido. Então, estamos tendo menos filhos, estamos vivendo mais, E, por outro lado, as carreiras estão ficando mais curtas. O que isso tudo faz?
faz um novo momento do mercado que começa a partir de agora. As empresas ainda estão entendendo, né, que tipo de instrumento que eu vou precisar ter. Como você falou, ninguém está sabendo ainda o que tem, né? Para que a gente precisa de novo de instrumento, novos instrumentos e novas medições? Porque nesse novo cenário, aquela correlação típica que a gente tinha de que o mais velho a alta liderança da empresa, a meia-idade, está ali no meio, ali, né? Está ali na gestão, um gerente, um coordenador. E a juventude, né? A garotada, está tudo lá embaixo. Essa correlação de nível hierárquico, né? Com gerações ou com faixas etárias, ela começa a se quebrar. Então, assim, a gente não está acostumado a ter, no nível de estágio, de entrada, pessoas de todas as idades. Está acostumado só a ter jovem. Mas, de repente, se eu tenho uma vida mais longa e preciso reentrar na empresa, no mercado, mudar de carreira, eu vou estar entrando na porta competindo com o jovem, né? E, de repente, se eu estou ali ficando mais tempo, esticando a minha carreira, eu vou ficar ali com 65 anos, 70 anos, ali como coordenador, né? E, de repente, eu posso ter 28 anos e estar como líder da empresa, porque, de repente, é uma empresa de tecnologia, etc. Então, aquela correlação começa a quebrar completamente, e daí os nossos processos de RH, seja de avaliação de pessoas, de postura, seja de o que é benefício, né, começa a ser questionado, porque eu não posso dar o mesmo benefício para a mesma pessoa que está no mesmo cargo, mas que está em momentos de vida completamente diferentes, ela não vai ver valor naquilo ali. E daí começa a ter fricção, né? Então, se a gente não tiver instrumento de gestão para entender quem que eu estou contratando, qual o percentual de pessoas que eu estou contratando que são de faixas etárias diferentes, qual é o momento de vida que elas estão, eu vou ficar na prática com uma visão ultrapassada, antiga, com aquela visão de que, não, tecnologia é só para jovem, não, plano de saúde de pessoas mais velhas é muito caro, que são todos mitos que a gente vem de uma não conhecimento, né? Não esclarecimento e não presença de pessoas mais velhas nos diversos pontos de carreira, nos diversos níveis organizacionais. Ou seja, a gente está navegando numa nova estrada com o mesmo carro, né? Com um mapa do país antigo ali, né? Que a gente viveu. Então, assim, precisamos de novos instrumentos, sim, né? Então, acho que a pesquisa ela aponta que as empresas ainda não estão com os instrumentos, não se deram conta do tamanho do desafio que vão ter daqui para frente e não começaram ainda a se organizar para ele. Então, é um wake-up call aí, né? Tipo, vamos embora, porque o trem vai passar. Ô, Sérgio, muito interessante esse ponto. Agora, como é que as empresas podem fazer para começar a implementar essas métricas, né? Ou quais tipos de métricas, né? O que seria relevante ser investigado ou ser levado em consideração na hora quando você tem uma situação que aí é super interessante né, esse exemplo que você deu no mesmo nível hierárquico, você pode ter mais de pessoas com idades completamente distintas e não tem mais aquela máxima antiga do mais velho ao mais sênior, mais jovem ao mais júnior. Isso já caiu por terra, né? O que as empresas podem fazer ou como, né, que elas poderiam agir nessa frente? Olha, assim, a gente poderia percorrer a questão de gestão de pessoas, e daí a gente vai ver a alteração necessária em todos os pontos, né? Então, o que que é desenvolvimento? Por exemplo, tem várias empresas que definem, né? O padrão é esse, né? Define até uma certa idade, dá treinamento, depois para de dar. Porque daí não vale mais a pena, porque, né, vou dar o treinamento para os jovens, né? Ou tem o padrão que a gente tem também de mercado, é que a gente tem uma série de transições por um garoto que está entrando no mercado de trabalho, né? Ele realmente começar a ser um bom profissional. Então, a gente criou desde legislações a programas das empresas, de primeiro emprego, estágio, trainee, que no fundo são transições para a pessoa realmente entender onde é que eu estou.
Tudo isso foi feito para aquele outro momento, né? Será que está na hora de eu, empresa, já montar um programa de reentrada no mercado de trabalho para profissionais de 40 a mais? Então, eu só vou fazer isso se eu tiver dado para entender que essa força de trabalho realmente pode ser relevante por um dado desafio que eu tenho. Não é para todos, mas talvez por um dado desafio, né? Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com CS, né? Client Success ou posições de comerciais digitais, né? BDR, SDR, que é uma sopa de letrinha, tudo nova em inglês, né? Porque eu está acontecendo com o comercial, a mesma coisa que aconteceu com o marketing, né? Que foi do marketing para o marketing digital, são outros perfis de pessoas, comercial, a mesma coisa. E olha que louco, né? A gente está falando de longevidade, mas eu estou começando a falar aqui de posições de trabalho emergentes, né? Os dois assuntos andam juntos, né? Então, assim, as empresas estão hoje se reinventando, já estão se reinventando, e porque tem um mercado de trabalho que está muito nervoso, né? A tecnologia está crescendo, está se desenvolvendo muito rápido. Será que o meu setor está em risco ou não? Será que eu tenho que né, mudar as posições aqui ou não? Essa discussão tem que estar completamente junta com a questão da longevidade. Porque se não está, como hoje não está, eu vou pegar as demandas emergentes das empresas, por exemplo, esse exemplo que eu dei, e vou para a solução antiga. E daí eu falo assim, não, tá bom, então um CS, né, um Client Success, um PDR, um SDR, tem que ser um garoto de 25 anos. Porque, afinal de contas, tem um monte de software aqui, tem um monte de tecnologia. Ah, ninguém de 60 anos vai saber fazer isso. Esse cara aí é o vendedor de pastinha, né? Hum. Agora, calma aí. A gente, por exemplo, tem trabalhado muito nisso, assim, a gente consegue fazer um reskilling tão rápido da pessoa que em 2, 3 meses a pessoa consegue ser um ótimo, né, closer, ou um ótimo BDR. Por quê? Porque a pessoa usa a experiência de 20, 30 anos no segmento, aprende ali um jeito novo de fazer uma nova posição que está emergente, e a empresa ganha muito com aquilo. Então, assim, quem não está fazendo isso está perdendo competitividade, porque está indo para uma solução antiga, porque não está juntando o assunto de transição digital das empresas, modificação pela digitalização, com o aspecto de longevidade. Né? Então, você fala, como é que eu junto? Né? No fundo, é a pergunta que você fez. Por que eu vou ter que medir? Porque eu preciso entender aonde que essa nova força de trabalho vai ser importante para mim ou não. Se eu não começar a entender, não é em todos os lugares que vai fazer sentido. Eu vou para o low hanging fruits, né? Vou para aquelas posições que é meio óbvio que vai dar certo aqui dentro, e daqui a pouco eu vou entendendo o que é essa nossa força de trabalho. Então, se a grande parte da força de trabalho tradicional era de jovens, e de repente a gente vai para um cenário que os jovens não estão, vão estar cada vez mais escassos, e essa força de trabalho vai ser multigeracional, e não basta eu simplesmente contratar a pessoa de 50 anos para aquela posição que foi desenhada para o jovem. Seja porque a ergonomia está errada, seja porque a jornada de trabalho está errada, seja porque o contrato de trabalho, seja porque os benefícios que eu vou dar estão errados. Então, assim, tá, por onde eu começo? Entendendo quais são os desafios que você tem de transição da sua empresa e se uma força de trabalho multigeracional pode fazer sentido ou não. Deixa eu começar a medir aqui. Quando eu começo a medir, eu começo a ver uma nova solução. E daí eu começo a ter uma potencialidade de ver essa transição demográfica que a gente está tendo, muito rápida no país, né, como uma baita oportunidade de ter o maior bolsão que a gente poderia ter de soft skills e de experiências que nunca teve tão disponível, mas que a gente continua, como sempre fez, simplesmente desperdiçando, porque as soluções antigas não consideravam eles. Sérgio, uma coisa que eu acho que é muito relevante, a gente tem visto com uma frequência maior aqui no Rio de Janeiro, é uma remediação disso. E uma posição que está assim, em tela aqui em muito recrutamento, a gente tem sido muito demandado sobre isso, é org design. E é um olhar justamente para o que você está trazendo, muito dentro do time de remuneração e DHO, dentro dos RHs, com esse olhar de a gente já não está conseguindo acompanhar as nossas estruturas atuais
com entrantes, com quem a gente tem dentro da estrutura e com o que a gente quer atrair de mercado. E é uma posição que a gente tem visto uma dor muito grande do mercado, porque é esse olhar que você trouxe, de calma aí, a gente quer gente nova, hypote, mas calma aí, eu quero a informação da pessoa que já passou por esse problema no passado. Então, é muito. Analisar a pesquisa no detalhe é muito legal, porque você começa a ver que deixa de ser um planejamento. Olha, daqui a alguns anos a gente vai precisar começar a pensar nisso. Atuar pela diversidade geracional virou uma necessidade, porque a dor ela já está batendo na porta. Não é algo que vai dar para esperar para, enfim, agir. Ah, você tem toda a razão. Assim, a começar pelo termo que você usou, né? O high potentials, né? Assim, tipicamente é uma pessoa jovem, né? Será que a gente não poderia ter um high potential de 65 anos? E que vai ficar na minha empresa por 10 anos? Assim, quantos garotos que ficam 10 anos comigo? Com certeza. Assim, tem um caso muito legal que é emblemático, à distância tudo fica mais simples, né? É, que é do líder ficou 8 anos como líder do desenvolvimento, um dos principais problemas, né? Que, enfim, hoje ele não está muito na moda, né? O Elon Musk, mas a Tesla tem um problema de bateria. E quem estava liderando até o ano passado, até morrer, né? Aos 101 anos, né? Era um sênior que estava ali liderando a pesquisa de como melhorar a bateria, né? Assim, e ficou 8 anos fazendo aquilo ali, dos 90 e tralalá até 101, né? 93. Então, assim, poxa, mas contratou os 93 anos? Ah, mas esse cara é high potential, né? Tanto é que estava na posição que ele estava. Então, assim, essa cartilha que a gente tem por muitos anos, que tem sempre uma idade atrelada às coisas. Ah, não pode. Eu trabalhava numa empresa no passado que falava isso. Ah, não pode ser tal cargo se não tiver tantos anos. Isso meio que caiu, né? Isso hoje em dia já não é mais tão assim. Mas continuamos falando assim: olha, aos 50 e tantos ou 60, você é obrigado a se aposentar. Né? Ou falamos que quando tem um programa de demissão voluntária, a partir dos 50 é que está apto a. Assim, como a partir dos 50? Se o cara está querendo ir embora aos 22, deixa ele ir embora e fica com os 55, né? Então, assim, esse número, você invariavelmente vai cair para um, um, um mito, né? Uma questão que está enrijecida na tua cabeça, que a gente pode chamar de preconceito, de idadismo, né? Que está descasado, porque o que a gente considerava que era certo há 20 anos atrás, hoje com essa tal longevidade, a coisa não é tão certo mais, né? Então a gente vai precisar, assim, high potential pode ter qualquer idade, né? Eu vou mandar. Eu lembro que tinha. Eu trabalhava numa consultoria, né? Comecei minha carreira na consultoria, era assim: olha, até eu acho que era 25 anos, 28, não sei, antes dos 30, você tinha que fazer o MBA, porque senão não te pagavam mais o MBA. Mas que tá maluco? Imagina, tem que fazer o MBA aos 58, sabe? E ainda as escolas, essas escolas, as Ivy Leagues, também não gostam de candidatos muito velhos, né? Então, assim, a gente continua com padrões de décadas atrás, numa sociedade que mudou completamente. Acho que tem um dado interessante aqui também, Sérgio, que vai ao encontro da nossa pesquisa, né? Voltado para o processo de recrutamento e seleção. Então é muito legal a gente ter esse pano de fundo. Puxa, eu particularmente aprendi bastante nessa tua fala, né? Nesse teu pensamento. Mas tem um dado aqui também que parece que vai um pouco contra, né? Toda a importância disso, que diz respeito às ações que as empresas tomam frente aos processos de recrutamento e seleção que incentivam, né, a diversidade entre gerações, né? Então, mais de 77% das empresas entrevistadas não possuem nenhum tipo de iniciativa voltado para esse tipo de recrutamento, para incentivar, né,
a diferença geracional. Por outro lado, apenas 6,5% das empresas entrevistadas apresentaram algum modelo prático no último ano, né? Na tua opinião, Sérgio, por que que esses processos, né, que incentivam aí essa diversidade geracional, né, ainda não é levada de uma maneira tão prioritária nos processos seletivos? Você acha que vai muito ao encontro daquilo que você falou em relação a preconceitos ainda do mercado, né? E quais seriam esses benefícios de um processo seletivo envolvendo, né, diferentes gerações que as empresas ainda não estão enxergando nesses processos de recrutamento? A questão etária ainda está sendo visto como diversidade geracional e não como força de trabalho multigeracional. Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu coloco essa na caixinha da diversidade geracional, essa é a quinta diversidade para as empresas quando é considerada, né? A gente é um país super desigual, né? Tem demandas históricas aqui, raciais, tem demandas históricas mundiais, se falar de gênero, se falar de LGBTQIA+, se falar de PCD. PCD ainda tem uma legislação que tenta ali colocar a regra mais clara, mas assim, essas quatro diversidades, na caixinha diversidade dentro do RH, né, elas vêm antes do que diversidade geracional. Eu ajudo o pessoal lá do GPTW a fazer o ranking, GPTW 50 mais, e a gente percebe isso, é a quinta importância nas empresas. Porém, é a diversidade que continua crescendo, as outras estão tendo um baque, né? Estão diminuindo, estão sendo repensadas, essa está continuando de crescimento de atenção. Por que está continuando? Porque independente se vai ter grupos, né, de idosos fazendo piquete na rua, né, o que vai acontecer é que a força de trabalho vai mudar. Quer ou não quer, vai mudar. Então, se a gente começa a ver esse assunto menos no campo da diversidade e começa, como a Larissa falou, pensar esse assunto dentro do desenho organizacional, das soluções do que é uma força de trabalho multigeracional e como eu me desafio a verificar isso como uma solução e não como uma culpa social histórica, né? Você começa a ver soluções muito mais interessantes. E, aliás, isso é um dos pontos da pesquisa, né? Que ela coloca que poucas empresas estão testando coisas novas. Agora, aquelas que estão vendo resultado no que estão testando são novos modelos de contratação e são recrutamento afirmativo de pessoas 50 mais. Ou seja, são organizações que começam a devagarzinho testar alguma coisa e fazer, opa, tem uma coisa aqui, né? Então, tem um grande banco, por exemplo, que acabou de mudar as regras de contratação dele para contratar mais pessoas mais velhas, não porque, cá entre nós, está na caixinha da diversidade, mas porque está com um grande desafio de talentos e percebeu, em alguns casos, que tem ótimas soluções ao colocar pessoas mais velhas ali, experientes ali. Então, é um assunto que é um pouco diferente das demais diversidades, né? Vai ter uma força de mercado que vai vir muito forte, que assim, sim ou sim, você vai ter que se reorganizar aqui, né, enquanto empresa, né? E acho que esse é o despertar que ainda não aconteceu. Ainda está dentro da diversidade, tentando batalhar, mas a questão, as diversidades perderam muita importância, infelizmente, nas empresas, e essa é a quinta. Então, quando você vai ver nesse prisma, putz, é um assunto ainda não muito trabalhado. Quando você olha pelo outro prisma de quem está testando, inovando, fala, opa, tem coisa boa aqui, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, a gente está agora trabalhando com uma grande rede de farma, né, né, varejo de farmácias. E a gente fez exatamente esse trabalho. A gente trouxe pessoas 50 a mais, que eles já contratavam, eles já tinham contratação e tal, mas eles não contratavam
da forma que a gente foi colocando para eles, né? Ou seja, o processo seletivo teria que mudar, né? Não é só você abrir vaga e deixar aberto. É assim, olha, é para você. Isso aqui, se é para você, a gente vai verificar como é que é a distância da sua casa, né? O teu tempo de deslocamento. A gente vai verificar a tua jornada. A gente vai verificar exatamente se aquele grupo de pessoas está performando igual, diferente do que os outros que têm uma massa de idade completamente diferente. Com base nisso, muito rapidamente eles já entenderam e pensaram, opa, tem uma posição X que a gente vai começar a privilegiar, que seja 50 a mais, né? Então, assim, não é menos pelo ativismo e muito mais pelo resultado que realmente consegue ser diferenciado. Um soft skill, uma escuta profunda, uma empatia, que realmente então, pode ser isso. Ali no caso é atendimento, né? O público, ali no caso, é grande parte 50 a mais, né? Farmácia. Então, assim, por motivos diferentes, você pode entender que tem posições que sejam ou emergentes ou que estejam em transição, né? O varejo está em grande transição, né? Então você precisa de posições diferentes. A gente fez um outro caso com uma rede varejista de chocolate, tá? E que a gente colocou 50 a mais ali para fazer um primeiro atendimento. Então não é vendedor, nem usava a maquininha de venda, mas acolhia a pessoa, apresentava a marca, né? E daí no que fazia isso, quem não era para comprar, né? Ele atendia e pronto. Quem tinha alto potencial, gruda o vendedor aqui, então o vendedor acaba vendendo mais, porque não perde o tempo com quem não vai comprar, né? Então você tem um redesenho, um mini redesenho organizacional ali, com uma posição que privilegia o que a umidade tem e privilegia o que a outra unidade tem. Porque não adianta essa pessoa estar no primeiro atendimento como se fosse um trainee, daí falar assim, olha, chegou o RAP, vai lá buscar, lá 3 pisos abaixo. Ah, o cara tem 70 anos, meu, você vai falar para o cara, né, descer 3 pisos correndo, porque senão o cara... Não, né? Sim, não vai. Então você tem que fazer breves ajustes, ou mais simples do que isso, vai. Isso aqui eu exagerei um pouco, mas a posição típica do varejo, né? São 6 horas por dia, 6 dias por semana. Você vai falar para uma pessoa de 60 anos, trabalhar 6 dias por semana, assim, não tem estudo médico que fala que isso é positivo, aliás, para ninguém, né? Vamos combinar. Mas, conforme a idade vai, você tem que ter mais cuidado com enfim, teu equilíbrio, né? Senão você vai trabalhar para ficar doente, né? O nosso modelo workaholic também, que, de novo, né? O nosso modelo workaholic desenhado para jovens, né? Porque a gente morria, né? Desenhado para jovens, ele não é aderente a pessoas mais velhas, né? Então, é claro que a pessoa não pode ficar de pé na porta da loja 6 horas por dia, né? 6 dias por semana, aos 60 anos, 70 anos, por melhor bem-estar físico que esteja, né? Então, a gente tem pesquisa que a gente fez com a Unifesp, que fala assim, olha, o tempo ideal, né, seria por volta de 24 horas a 30 horas semanais. Tá bom, então a gente tem que mudar um pouquinho esse esquema, tem que trabalhar part-time, tem que trabalhar alguns dias da semana, né? Então você começa a redesenhar. Isso é pior? Dá menos produtividade? Não. A gente vem comprovando que dá mais. Põe 2 pessoas ao invés de uma, né? Então, exige, não é simplesmente coloca um onde está o outro, é desenha para a diversidade, o potencial dela e o limite dela. Sérgio, uma coisa interessante é que a gente, esses dias trocando num evento que a gente teve aqui no Rio com um grande cliente de infra, ele trouxe para a gente que ele tinha diagnosticado que uma certa área da empresa estava com um turnover muito alto, com dificuldade de atração e tudo mais. E em uma pesquisa que eles tinham rodado, eles tinham diagnosticado que a estabilidade emocional do 50 a mais era de fato uma estabilidade, oscilava muito menos e fazia sentido. E eles rodaram ali um programa de atração para uma posição até mais operacional, que não era algo visto no mercado. E assim, o programa está sucesso total, o que foi um olhar de atração e turnover sem pensar na inclusão.
se tornou um programa de inclusão e assim, já estão replicando em outras áreas da empresa. Então, é muito mais sobre parar e analisar, de fato, como está a sua estrutura e como que você pode trazer ideias novas para aplicar a estruturas com vieses e hábitos antigos. É isso mesmo. E entender que o velho é o novo, né? O profissional mais velho é que é a novidade, né? E que tem que ser considerada, exatamente. Ou seja, e não é tipicamente considerado, e daí você está deixando uma carta de fora, né? Você tem lá o super trunfo, você deixa ele de lado. Não, traz para o jogo, né? Pelo amor de Deus, super trunfo foi bom, né? Você já, né, super. Já Um falei qual minha idade inclusivo. aqui, Vai ao encontro aqui do nosso tema. Vai ao encontro do nosso tema. As Ô, cartas do Sé- Super ô, Trunfo. ô, Sérgio, e me tira uma dúvida, isso é muito interessante esse ponto que você colocou, né, de não pelo fato da inclusão, pela diversidade em si, mas o quanto isso pode ser bom, né, para a própria organização. Inclusive, né, especialmente em matéria de produtividade, né, no final, porque você trouxe exemplos de que no final do dia isso é altamente positivo. Então, uma coisa que a gente tem observado que é legal, tem melhorado, ainda que sutilmente, a gente observa que, sim, hoje em dia você tem menos aquelas restrições, ou até já não se fala mais, não, para uma determinada cadeira precisa de um profissional até tantos anos de idade, ou algo que o valha, né? Quanto mais passa o tempo, pelo menos a gente percebe que mais abertas estão as empresas a avaliar profissionais mais sêniores, independentemente do cargo. Ainda vejo um pouco mais do mais sênior, né, daquela pessoa que tem mais idade sendo colocada em posições de liderança ou superiores, mas tem melhorado, ainda que timidamente. A, a dúvida aqui que eu já ouvi também de algumas empresas, talvez não dúvida, mas um pouco de preocupação, na questão da colaboração, do dia a dia, como que isso se comportaria, e aí utilizando o exemplo de posições do mesmo nível. Então, eu tenho uma equipe, uma determinada faixa, com, de repente, três gerações distintas no mesmo nível, né? Como que essa interação ela pode ser benéfica ou ainda, né? A preocupação das empresas será que eu posso ter algum tipo de descompasso ou será que é, pode não ter alguma aderência na comunicação, na interação entre essas pessoas? O que você tem visto, Sérgio, aí no mercado? como a pesquisa mesmo aponta, o nível de letramento que as empresas têm sobre esse tema, ele é baixíssimo, tá? Não me canso de chegar em empresas que já estão com o grupo de afinidades para discutir a questão da diversidade geracional, e ainda tem vieses assim, estruturais etaristas, né? Ou idadistas, como a gente quiser chamar, né? O preconceito com a idade. Então, sei lá, o grupo, eu gosto de dar esse exemplo, que eu acho um grupo que, um desses grupos chamava Jovens para Sempre, assim, né? Jovens por mais tempo. Assim, só de falar isso, você já percebe o nível de consciência que a pessoa tá, que tá bastante baixo ainda, de que assim, a mesma coisa que eu falar, pretos com alma branca, né? Isso aqui o Vinícius falava lá atrás, mas assim, não se Parece fala o Peter mais. Pan, né? O Peter Pan, sério, para sempre jovem, né? Brincadeira, Pois, não. pois é, não, mas se a gente É, vai na nossa cultura pop, nossa, é Forever verdade. Young, né? Uhum. Assim, o etarismo ele é muito, muito, muito presente, né? Eu canso de nos meus finais de semana estar com meus amigos de 50 anos, né? E começar a vir essas piadas, eu já saio de perto e falo assim, ai meu Deus do céu, não Uhum. vou ter que dar aqui o chato de Uhum. plantão, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, coisa horrível, né? Enfim, ou outra empresa também que tem lá como os valores da empresa brilho nos olhos. Não, porque todo mundo aqui tem que ter brilho nos olhos.
Gente, isso aí é uma questão física. A mesma coisa que você falar que todo mundo tem que ser magro. Todo mundo sabe assim, você perde teu brilho no olho conforme a idade passa. Não tem jeito. O que não quer dizer que você perca, né, a tua vontade, a tua motivação. Quando você conecta isso a um fator físico, né, físico da juventude, né? Você começa né, estruturar o teu idadismo, né? Então, a gente tem que desestruturar isso. Então, voltando para a tua pergunta, como é que a gente cria ambientes saudáveis intergeracionais, multigeracionais, se a gente vive numa cultura jovem-cêntrica? Se a gente vive numa cultura idadista. E a cultura global, né? Qual que é a maior celebração da humanidade, da paz, dos países? É a Olimpíada, né? É a Olimpíada que é Jogos Juvenis. Aliás, cada vez mais juvenis, né? Quando a nossa querida Raíssa ganhou lá, aos 13 anos, a medalha, todo mundo ficou super feliz. Nossa, que demais! Na mesma Olimpíada tinha uma jogadora de vôlei de 40 e poucos anos e ninguém dava a melhor pelota para ela, né? Até falava, ai, que bonitinho, tá? Mas olha o nível de êxtase que a sociedade fica com uma garotinha ganhando uma medalha. Nada contra, adoro ela, tá? Sou fã, mas a gente tem uma grande conexão com essa coisa juvenil, né? Isso é uma típica sociedade jovem-cêntrica. Então, as nossas culturas corporativas carregam isso também, né? Normal. Agora, normal enquanto a gente morrer cedo. E daí tudo bem, né? Que a gente quer se prender aos 20 anos, né? Com a nossa Olimpíada, porque aos 40 eu ia morrer, né? Era quando minha mãe nasceu, ela ia morrer. Hoje eu tô aqui com 50 anos, feliz da vida, cheio de energia e etc. Então, assim, e quem sabe fico aqui mais 20, 30 anos, né? A expectativa do brasileiro está em 77, 78, a média, né? A gente aqui provavelmente vai viver um pouco mais dos 80. Então, assim, 30 anos de trabalho. A partir de hoje, né? Isso significa. Hum. Não é que está acabando, quantos dias eu tenho para me aposentar? Então, assim, como é que a gente agora representa isso no ambiente corporativo? Né? Que o símbolo ainda de uma empresa moderninha é ter ping-pong no térreo. Assim, quando começar a ter dominó também, né, vai ser uma. Ou super trunfo. É o super trunfo. Daí vai ser. Então, assim, a gente tem um longo caminho para criar ambientes multigeracionais. Agora, se a gente não começar, a gente não vai criar nunca. Então, a gente tem que criar. O caminho que eu tenho dado para as empresas é assim: poxa, vamos criar um pequeno núcleo, um pequeno squad, para testar e observar e ver onde que a gente erra. Porque, assim, tem coisas muito básicas, né? Eu sou de uma geração X. Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a mexer no computador, né? Estava trazendo ali o celular, o computador, era uma coisa nova, né? Aprendi a mexer do Windows na faculdade. Então, minha educação foi por caixinhas, né? O meu primeiro emprego ainda tinha aqueles gaveteiros, né? Aquele fichário. Ou seja, a minha organização mental é por ficha, é por gaveta, né? E daí foi lá o Windows e criou as gavetas digitais, né? Então, a gente continuou. De repente, a Apple foi lá e puf, cortou esse negócio. E hoje avançou tanto que é a Alexa, né? Que a gente chama. Ou seja, qual é a organização mental de alguém que nunca viveu uma realidade de fichário de gavetas, isso sendo uma organização, e que basta falar, Alexa, cadê o meu arquivo tal? Não precisa organizar com o nome, não precisa organizar na pasta certa, não precisa ter, sabe, ordem nenhuma, e ele vai encontrar. É uma palavra-chave que eu vou ter. Ou seja, o jeito de eu fazer sinapse é diferente. O jeito de eu pensar um projeto é diferente, o meu processo criativo é diferente. Ou seja, o meu ambiente organizacional, ele tem que conviver formas de pensamento, de organização diferentes. E tem que respeitar isso. Poxa, isso não é trivial, gente. Não é nada trivial. Então, se a gente não começa a testar isso, essas equipes multigeracionais, especialmente pulando uma geração no meio, né? Pegando duas, pulando uma no meio, que daí você vê as diferenças mesmo, e daí que você vê também a conexão. Porque tem um outro lado positivo, né? Se é difícil conviver, porque cada um tem uma língua, cada um tem um jeito de fazer sinapse, tem um outro lado positivo. Você pula uma geração.
a conexão é quase que intuitiva, né? Você pega uma pessoa de 20 e poucos anos com uma pessoa de 60, a competição sai de lado, mesmo se estiver no mesmo nível, a competição sai de lado e a projeção, a inspiração entra dos dois lados, né? A vontade é igual a conexão de avô com neto. Né? Com o pai, com a mãe, é aquela briga, amor e briga, né? Mas com o neto, não, tem uma certa distância. Então, assim, quando você traz isso para o ambiente corporativo, isso pode ser muito rico. É aquilo que vocês falaram antes, né? Você pode pegar uma experiência de vida que pode ter passado por crises, por casamentos mal sucedidos, mas que deu a volta por cima, por crises econômicas, né? Quem tem 20 anos não sabe quem é a inflação no Brasil, né? A gente viveu aquele caos, né? Então, assim, quem já passou pode ter alguma coisa que apresenta para um jovem que tem uma outra coisa, uma outra vivência, né? E que daí essas duas coisas são maravilhosas quando vão juntas, né? Agora, tem que se testar, tem que se criar, tem que se observar e tem que se medir, né? Primeira pergunta, tem que se medir. O que que dá certo e o que dá errado? Quais vão ser qual o tamanho do nosso desafio para a nossa cultura aqui, né, corporativa? Porque se eu não começar a observar e saber qual o tamanho da jornada que eu vou ter, eu acho, não, aqui a gente é muito diverso, sabe? 15% da nossa força de trabalho é 50 a mais. Quando você olha, são 15% que estão lá até hoje, né? E que nunca se reciclaram e provavelmente estão num canto da sala e os jovens estão no outro canto da sala e não tem nenhuma diversidade e nenhum ganho pela multigeracionalidade, né? Daí você está vivendo o passado ainda, achando que está vivendo o futuro. Não está. Né, conforme a gente vai falando, a gente vai pensando, né, ainda nos jargões que a gente ainda ouve, né? Vai contratar um profissional para liderar uma equipe, e aí, sem querer, vem a pergunta: poxa, mas como é que vai ser o Lucas, de 28 anos, liderando o Roberto, de 44, ou o João, de 51? Poxa, acho que aqui podemos ter um problema, né? Então, ainda você ainda observa, infelizmente, né? Você ainda observa isso meio que no inconsciente, né, Sérgio? Não, acho que observa, ainda não. Esse é o padrão, tá? De novo, né? A gente está quebrando a hierarquia, a correlação de hierarquia com a idade. Isso é muito novo, né? Tipo, na nossa família, que a gente tem três, quatro gerações, a hierarquia tá ali, né? Bisavó, depois vem a avó, depois vem a mãe, assim, tá clara a hierarquia. Na organização repetia isso também, né? Sempre repetiu. Então, assim, até escuto ainda as pessoas falando, tem uma grande novidade, nunca teve quatro, cinco gerações trabalhando juntas. Assim, não é bem sobre isso, gente, né? É sobre elas realmente estarem completamente juntas, né? Assim, é quebrar a correlação de nível hierárquico com idade. E isso é muito novidade, né? Então, tem um desafio grande e é pessoal, né? Porque traz... Vou dar um exemplo de um processo que eu fiz, só para deixar bem claro. A gente estava numa organização super inovadora, né? Super moderninha, hub de inovação, tá? Só garotadinha de 20 até 30 anos, né? 30 anos já era Gringe, né? Já era velho. Daí a gente fez um processo de levar 15 pessoas mais velhas, acima de 50 anos, para fazer projetos durante um mês, né? Então eles tinham os projetos específicos. E foi a menina, era uma menina de 20 e poucos anos, super bacana, incrível ela. Ah, ela que acolheu o projeto, ela era a pessoa da comunidade, a gestora da comunidade, porque aquilo era um hub de inovação, e de repente foi um grupo ajudá-la lá no projeto X. Eu me lembro direitinho da cara dela quando ela virou para mim, tipo, 3 semanas depois, estava com uma cara assim, Sérgio, o que você fez? O que é isso? Né? Mas assim, não era uma cara de felicidade, era uma cara de pavor, né? E eu assim, mas por que aconteceu, né? Não, poxa, eu achei que viesse aqui 7 senhoras, bacaninha, né? Fofinha, vovó, vem aqui, vou ajudar, o que que é a internet, sei lá, o que que tava na cabeça dela, né? Vou ajudar. Elas são
3 delas são diretoras, assim, poderiam ser diretoras, estão aqui, sabe? Tipo, os problemas que talvez aquela pessoa estava com muita dificuldade de resolver, puf, resolveu pela experiência e aquilo trouxe uma fragilidade que ela não esperava que ia trazer, né? E a gente tem que estar preparado para isso mesmo, porque pode acontecer e acontece quando você coloca a diversidade na sala. É sobre o viés, né? Na última linha, é muito mais sobre o viés. Não, não é sobre o que você tem de fato, o que você pesquisou sobre o tema. É total sobre o viés. A gente não pergunta a idade no nosso recrutamento. A gente não faz esse tipo de pergunta. E a gente ainda ouve com frequência de clientes que se determinam, se autodeclaram inclusivos, que têm programas cool e tudo mais, mas quando está no recrutamento, tá, quantos anos tinha esse candidato? Não sei, não perguntei. Você me pediu os melhores. Então, é o viés. A gente volta pro. É um looping, Total, entende? É muito total. difícil. Você sabe que no jeito que a gente faz recrutamento em escala, aqui a gente faz todo um reskilling da pessoa, porque tem isso também, né? Quando você tem muitos anos de vida, você traz uma bagagem de frustrações, de experiências bem-sucedidas, enfim, de expectativas, enfim. Se você não limpar essa bagagem, você vai ficar carregado demais e não vai chegar bem na tua transição, numa posição que talvez você já tenha passado alguns anos atrás. Acha que passou, porque a posição é outra agora, mas acha que passou. Você tem que limpar, tem que fazer um reskilling aqui, né? Ah, e a partir desse reskilling, a gente percebe soft skills das pessoas e apresenta para as empresas os candidatos, né? E daí, como você falou, as empresas viram e falam assim, mas cadê o currículo? A gente fala assim, olha, a gente não pede currículo. Mas como você não pede currículo? Né? Assim, meu processo exige um currículo. Eu falo assim, não, mas é uma posição de entrada, né? Se fosse um jovem, o currículo dele seria nulo. E outra, o currículo para essa pessoa aqui mais velha, ele vai trazer um viés que vai só atrapalhar no processo de seleção, porque o currículo é um instrumento muito bom para carreiras lineares e curtas, né? Eu fiz o nível um, nível 2, nível 3, nível 4. Nossa, que legal, que bacana. Se eu começar a falar que eu fui marqueteiro durante 4 anos, depois eu parei para ser mãe, depois eu fui cuidar do meu pai, depois não sei o quê, aqueles buracos no meio, não sei o quê, o cara vai olhar e falar, meu, que bagunça isso, meu Deus do céu. Não vai ajudar. Então, a gente pegou e falou, tá bom, a gente vai testar as pessoas como elas estão hoje, não o que elas fizeram no passado. E é isso que no Reskin vai me dar, falar assim, olha, a pessoa tem esse soft skill assim, 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 tem esse interesse, consegue fazer isso, fizemos exercícios claros, ela está preparada para o que você precisa. Ah, mas cadê o currículo? Não, deixa eu te explicar de novo. Não tem currículo. Eu não vou te mostrar o currículo. Daí fica parecendo porta dos fundos às vezes, sabe? Tipo, eu não vou mostrar o currículo. Desafios bios aí com toda essa questão da pirâmide mesmo, como você falou, né? Sérgio, das gerações, as pessoas vivendo mais, tendo mais tempo, né? Na carreira, enfim. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? O nosso tempo aqui tá se esvaziando, tá acabando. Puxa, por nós aqui, a gente falaria por horas e horas sobre esse tema aqui. O ponto aqui, o nosso diretor já já está chamando a gente, mas eu gostaria de abrir aqui alguns segundos, Sérgio, para as considerações finais, e ter a oportunidade mais uma vez de agradecer a tua participação no nosso podcast da Robert Half, assim como a Larissa também e o Mário. Super, eu acho que esse espaço é muito importante para a gente justamente começar a sair da escuridão, né? Começar a sair dessa inconsciência coletiva, não é de uma empresa ou outra, é da sociedade, é do mercado, está começando a despertar para o tema, e a gente colocar uma luz de que, por um lado, sim, tem um processo de inclusão que é importante, são milhões de pessoas, um em cada 4 brasileiros hoje tem 50 anos ou mais,
Mas, por outro lado, tem um lado que, assim, uma oportunidade imensa para profissionais e para empresas, profissionais se reinventarem e empresas entenderem que tem novas soluções do mercado, né? Então, acho que é um espaço incrível, eu queria super agradecer a parceria. Acho que a pesquisa vai ser publicada dia 1º de outubro, né? A segunda versão. E é muito importante também essa parceria para construir anualmente essa pesquisa, para a gente ver a evolução que o mercado está tendo, ou a não evolução em alguns pontos, né? Então, acho que passa a ser um observatório, né, do tema. E essa segunda edição realmente já começa a contrastar, né? O que que mudou, o que que não mudou, o que que está igual. Então, convido todo mundo aí a mergulhar no e-book que vai ser lançado, a criar seus canais de discussão internos e estamos super disponíveis aí para fazer mais rodadas como essa, para a gente avançar no tema. Legal, Sérgio. Larissa, muito obrigado aí pela tua participação também diretamente do nosso escritório do Rio de Janeiro. Obrigada a vocês, gente. Aprendi demais, aprendo aqui todos os dias. Tá certo. Mário, obrigado aí mais uma vez pela tua participação aí e compartilhar principalmente a sua experiência nos processos aí de recrutamento e seleção. Não, eu que agradeço, fantástico. Sérgio, obrigado pelo seu tempo e pelas informações, pela aula. Reforço aqui e recomendo que as pessoas se aprofundem no tema. Acho que tem muita coisa ainda que a gente poderia estender a conversa para poder explorar. Então, eu encorajo aí a todos, e aí quando sair a pesquisa, a realmente se aprofundar no tema, porque é muito legal, muito bacana. Foi uma verdadeira aula. Obrigado, Sérgio. Legal. Obrigado, Mário. Agradecer a todos os ouvintes do nosso podcast. Muito obrigado pela atenção, por esse tempo, por essa aula que nós tivemos aqui. E convido vocês aí para nos seguir e acompanhar as próximas edições do Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!